Antes de colocar a questão, vou fazer a revisão aí dos poliedros regulares, que são 5, né? É o tetraedro regular, o octaedro, o dodecaedro, o icosaedro aqui e o hexaedro, né? São esses 5 aí que normalmente caem na UERJ, né? Vira e mexe ela tem cobrado. E que eles admitem o quê? A relação de Euler, aquela que a gente conhece, ó. V mais F é igual a mais 2, onde V é o que? Os vértices, ou seja, o número de vértices, não é isso? O F é o que? O número de faces, então aqui eu tenho as faces, e aqui ó, as arestas, ou seja, o número de arestas. E o 2? O 2 é da fórmula de Euler, né? Para quem não sabe, essa daqui é a fórmula de Euler. Aqui é um U. Beleza. E como usar a fórmula de Euler para poder relacionar esses sólidos geométricos? É o seguinte, primeiro tem que saber o que? O número de faces desses sólidos geométricos. Qual o número de faces de um hexaedro regular? Ó, o hexaedro, o prefixo hex já diz 6, né? Então, hexaedro regular, a gente sabe que tem o que? 6 faces. 6 faces o quê? Quadrangulares, né? Ou seja, 6 faces quadrangulares. Ou seja, ela é toda essa face aqui, ó, é toda regular, né? Ela são todas iguais, né? As faces opostas são iguais. E o que que acontece? É muito importante saber que são 6 faces, mas que são 6 faces quadrangulares, porque isso vai influenciar no que? No número de arestas. Como é que calcula? E a UERJ já pediu isso. A UERJ já pediu isso. O número de arestas, faces e o número de vértices. Pedia para somar. E como é que a gente acha o número de arestas de qualquer sólido geométrico, né? A gente faz o seguinte: o número de arestas, representado por A, ela vai ser o número de faces aqui, ó. No caso, eu estou falando do hexaedro regular. Vai ser 6 vezes o tipo, o modo das faces que ela possui, que é o que? Quadrangular. Ou seja, quadrangular possui o que? 4 lados, né? Então é importante saber o que? Que o hexaedro são 6 faces quadrangular. Esse 6 vezes 4 aqui, a gente divide por 2. E agora eu vou explicar por quê. Tá vendo o hexaedro aqui? As arestas são isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou pegando. São arestas, né? E o que que acontece com essa aresta? Por que que aquela fórmula ali, por que que aquele modo de achar, a maneira de achar as arestas eu divido por 2? Porque, ó, pensa o seguinte, eu tenho essa face 1 e tenho essa face 2 aqui. Eu tenho duas faces numeradas de 1 e numerada de 2. E tenho entre elas uma aresta em comum. Entre elas tem uma aresta em comum. Não são 6 faces? O hexaedro regular ele tem 6 faces quadrangulares. Essa aqui é a primeira face, essa aqui é a segunda, que eu numerei, né, por conveniência. Só que elas compartilham a mesma aresta, ou seja, a cada duas faces eu conto uma mesma aresta. Ou seja, se eu pegar essa face aqui 1, eu pego essa aresta aqui, ó, eu conto essa aresta. E se eu pegar essa face 2 aqui, eu também conto essa aresta. Ou seja, eu estou contando duas vezes a mesma aresta. Então tem que dividir por 2 para poder descontar. E isso vai acontecer no dodecaedro, vai acontecer no octaedro e vai acontecer no tetraedro e também no icosaedro, ou seja, em todos. O número de aresta tem que ser o número de faces vezes o tipo da face, se ela é quadrangular, triangular, pentagonal, e tem que dividir por 2, por quê? Porque a gente sempre conta duas vezes o número de arestas. Porque a cada duas faces compartilha uma aresta, né? A gente conta duas vezes. Então o número de arestas aqui do hexaedro regular será 6 vezes 4, que dará 24, dividido por 2. Isso é igual a 12 arestas. Agora sim eu tenho um número total de arestas, né? E aí, a fórmula de Euler, ela serve justamente para isso, para quando a gente tem duas informações e quer achar uma terceira, que é o quê? Um número de vértices. E aqui, ó, na fórmula de Euler,
Para o hexaedro regular, eu uso V mais VF é igual a mais 2. Tem um mnemônico para poder gravar essa fórmula, né? Que é o vamos fazer amor a 2. Aí você consegue gravar. Os vértices é o que a gente quer achar. Por quê? Porque o número de arestas e o número de faces a gente já sabe. O número de vértices queremos achar. O número de faces são 6, que a gente está falando de um hexaedro. O número de aresta acabamos de calcular, está aqui 12 mais 2. Agora repare que sobrou somente uma incógnita e a gente consegue achar agora por matemática básica. Então V ele é igual a 12 mais 2, 14, menos o 6. Então o número de vértices de um hexaedro regular é igual a 8. Ele possui 8 vértices. Anotando aqui, ó, ele possui 8 vértices, 6 faces, possui 6 faces. E quantas arestas? 12 arestas. 12 arestas aí. E isso vai acontecer para quem? Para todos os outros. Quer ver? Ó? Vou calcular aqui agora do octaedro, né? O octaedro aqui, ele possui quantas faces? Possui 8, né? Octa. Octa lembra octógono, lembra 8, né? Então possui aí, ó, 8 faces. Mas que tipo de face? Qual é o tipo dela, o modelo dela? É triangular, né? Então possui 8 faces, né? Triangulares. E esse tipo de face vai ser importante para quê? Para a gente calcular o número de arestas. Porque de face a gente já tem, né? Agora o número de arestas, de novo, vai ser um número de faces multiplicado pelo tipo de face. Se ela é quadrangular, se ela é triangular, se ela é pentagonal. Só que ela é o que? Triangular. Então, multiplica por 3. E divide por 2, porque a gente conta a aresta 2 vezes. 3 vezes 8, 24. Dividido por 2, isso aqui vai dar 12. Temos 12 arestas, né? Agora, usando a relação de Euler, V mais F é igual a mais 2. Isso aí fica como? Olha o número de vértices, eu quero achar. O número de faces, 8. E o A, acabamos de achar aqui, ó, 12. Mais 2. Não é isso? E aí, 8 faces aqui, ó. Calculamos 3 vezes 8. Vai ficar V é igual a 14 menos 8. Isso vai dar 6 vértices, né? Então, o número de vértices do octaedro regular é igual a 6. Não é isso? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso. O número de faces é igual a 8. E o número de arestas é igual a quê? 12. Né? E tem aqui o dodecaedro, né? Dodecaedro regular, né? Pode gerar uma dúvida de quantas faces o dodecaedro tem, né? Aí a gente olha pelo nome dele, né? Dodecaedro. Decaedro, deca lembra 10, né? Dodecaedro lembra 2, ou seja, 2 vezes 2 mais 10, né? 12, né? Dodecaedro é 12. Então tem 12 faces. Esse do de 2, 2. Então tem 12 faces. Agora, olha que importante. Ele tem 12 faces. É o que? Triangular? Pentagonal? Pentagonal, né? Aqui, ó. Tem um pentágono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tem um pentágono ali, 12 faces. Então, o nosso dodecaedro tem 12 faces. Só que essas faces são o quê? Pentagonais. Tem que saber isso? Lógico, tem que saber. 12 faces pentagonais. E aí, o número de arestas vai ser calculado como? O número de faces. Um número de faces vezes o tipo de face, que é pentagonal, 5, e divido por 2, porque a gente conta sempre 2 vezes o número de faces, o número de arestas, né?
A gente conta sempre 2 vezes o número de arestas, conforme eu expliquei aqui, ó. 12 vezes 5 dará 60, por 2, 30. Teremos 30 arestas. Usando agora a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2. Qual o número de vértices? Quero sempre achar ele. Faces, 12. A gente quer sempre achar o número de vértices quando a questão não dá, né? O A, 30, mais 2, 32. E aí o número de vértices vai ser o quê? 32 menos 12 dará 20 aí, né? 20 e 32 vai dar 20. Então, no dodecaedro regular, o número de vértices são 20. O número de arestas são o quê? 30. E o número de faces? 12. Sempre lembrando em achar o que? O tipo, o modelo da face, né? Se ela é pentagonal, se ela é triangular. Isso vai ser importante para quê? Para calcular o número de arestas, né? E aí agora eu vou colocar a questão da UERJ na tela. E aí coloquei a questão, que é a questão 24, referente ao exame de qualificação da UERJ. E diz assim, 2 dados com 12 faces pentagonais, cada um tem a forma de dodecaedros regulares, né? Se os dodecaedros estão, olha só, se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, só essa face aqui de baixo, que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo, conforme ilustra a figura. Considere, aqui, o comando da questão agora, considere o número de vértices V, de faces F e de arestas A desse poliedro côncavo. A soma V mais F mais A, ou seja, número de vértices, mais face mais aresta é igual a, e aqui as alternativas. Então, primeiro entender essa questão é o seguinte, ele disse que esses dodecaedros, né, que tem 12 lados, 12 faces, né, eles estão justapostos, ou seja, formando um poliedro côncavo. Então, esse poliedro por dentro, esse dodecaedro, ele é oco. Ele é oco por dentro, ou seja, imagina aqui um plano imaginário, como se fosse aqui, ó, isso aqui uma linha passando por dentro. Ou seja, não existe algo aqui dentro, a face aqui, ó, essa face aqui tapando, entendeu? Essa face aqui, ó, que tá lá para fechando os dois por dentro, não tapa. Imagina que tem uma bolinha correndo por dentro. Tem uma bolinha correndo por dentro dele livremente, ó, para baixo e para cima, para baixo e para cima. Ou seja, não existe essa tampa aqui, ó, vamos dizer assim, ó. Essa tampa aqui, ó, ela não, esse polígono aqui que é essa figura plana aqui que é o pentágono, ele não está fechado, ou seja, ele está aberto. E aí aqui de baixo que vem essa figura, né? Ela vem aqui assim de baixo, ó, mais ou menos assim. Pode passar daqui para outra, entendeu? Então é um oco, ele é côncavo, né? Eles estão justapostos. E aí ele pede a soma dos vértices, das faces e das arestas de toda essa figura. E aí é o seguinte, como é que a gente vai fazer isso? Normalmente a gente vai ter que desconsiderar aqui a face, né? Porque não existe face tapando aqui, ele está oco por dentro. Sem desconsiderar, quantas faces tem esse dodecaedro? 12 faces. Então o número de faces é igual a 12. E o número de arestas? Como ele é um dodecaedro, e aqui ele tem o quê? Número de faces, igual eu expliquei no resumo. O número de faces são 12, só que são o quê? Pentágonos. Então o número de arestas vai ser o quê? 12, que é o número de faces, vezes o tipo da face, que é 5, que é um pentágono, tem 5 lados, dividido por 2. Por que dividido por 2? De novo, quando a gente pega duas faces, peguei aqui a 7 e a 8. Tem a 7 e a 8. Quando eu conto essa face 7 aqui, eu não pego aqui, ó, essa aresta aqui. Tô lá, ó. Peguei a 7, ó, um pentágono. Eu contei essa aresta aqui, ó. Quando eu pego a 8, que está do lado, eu vou contar. Deixa eu só tirar aqui.
eu vou contar o quê? A mesma aresta, que é essa aqui que está aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Ou seja, eles estão colados, é como se fosse um vizinho que tem um muro compartilhado. Ou seja, ambos têm o mesmo muro, né? Então eu conto duas vezes. Então é por isso que eu divido por 2. Né? Se eu estou contando em dupla, se eu estou contando 2 vezes mais, eu tenho que dividir por 2 para pegar o estado natural da figura, das arestas, o número de arestas. Então isso aqui vai ficar 12 vezes 5, 60, dividido por 2 dá 30. 30 arestas. E o número de vértices, né, vai ser dado pela fórmula de Euler. V mais F, né, vamos fazer amor a 2. V mais F é igual a mais 2. Qual é o número de vértices? Eu quero descobrir. O número de faces? 12. Qual é o número de arestas? 30. Mais 2, 32. Então o número de vértices vai ser o quê? 32 menos 12, que dá 20. Então o número de vértices ali, ó, é 20. Considerando o seu estado natural. Só que eu vou ter que tirar os vértices aqui porque eu já disse que é oco, ele não é fechado. E aí, agora eu vou começar a descontar. Pode existir 12 faces? Não. Eu tenho uma aqui em cima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a compartilhada, aquela que está assentada entre os dois sólidos, eu tenho que tirar. Por quê? Porque a gente quer que ali fique um buraco. Ou seja, aqui ó, eu tiro 1 e vai ficar 11. Ou seja, seriam 12, mas eu estou tirando 1 para poder rasgar aquele meiozinho ali. Esse de arestas aqui que tem 30, eu tenho que tirar as arestas, né? Porque, imagina só, tem um vizinho compartilhando um muro. Cada um faz um muro. Precisa cada um fazer um muro? Não. É uma pessoa só que faz o muro. Então não precisa ter quantas arestas? O dobro de arestas. Não precisa usar a aresta do de baixo e depois vir o de cima e usar outra aresta. Ou seja, eu vou tirar o número de arestas compartilhadas, que são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 que está lá atrás. Então eu tiro 5 menos 5. Vai dar aqui, ó, 25. E aqui o número de vértices, eu também tiro 5. Por quê? Porque ele compartilha 5 vértices. 1, 2, 3 lá atrás, 4 e 1 lá atrás, ó, 5 que não dá para ver. Então fica 15, né? 15 aqui. E aí eu já tenho o de cima, né? Que são 15, 25 e o 11. Agora eu vou fazer o do de baixo. O número de face do de baixo pode ser 12. Se tiver 12 não vai ter buraco, vai ficar tapado. Ele disse que está justaposto é côncavo, então tem um buraco por dentro. Então, de novo, o número de faces é quanto? 11. O número de arestas. Agora eu tenho que ter o número de arestas. O número total, que são 30, né? Igual ao de cima. Por quê? Porque, olha só, a estrutura da aresta eu tenho que ter de 1 pelo menos. Dos dois não precisa, mas de 1 eu tenho que ter. Então tem que ter 30, né? Tem que ter todos. Que seria o quê? Todos dos de baixo, né? Que eu escolhi para poder fazer, né? E aí tem os de vértice aqui, ó. Os de vértice também tem que ser todos. Por quê? Porque de pelo menos de uma figura tem que ter. O que eu não posso ter é os vértices de cima todos, que são os 20, e os vértices todos os de baixo. Que aí eu vou ter 2 vértices a mais, ou seja, multiplicado por 2, ou seja, eu teria esse aqui, deixa eu trocar de cor. Eu teria esse aqui, do de baixo, e teria mais um por de cima, ia ficar estranho, né? Então por isso que de cima eu descontei, e de baixo eu não descontei. Então o de baixo vai ter normal, vai ter os 20. E aí o que ele quer? Ele quer a soma dos vértices das faces das arestas de toda essa figura aqui, ó. A de cima mais a de baixo. Então ficaria ali, ó, 15 com 25, daria 30, 40. Com 11 aqui, 40 com 11 vai dar 51. Mais o que dá aqui embaixo, ó. 50 aqui, 50. Mais um aqui, mais 10, né? 50 com 11 vai dar o quê? 61, ó. 50 mais 11. Vai dar 0 com 1, 1 com 5 com 1, 6. Então mais 61. 1 mais 1, 2. E 6 mais 5, 11. Ó. 112. Está aqui na letra D. Ó. Letra D de
de Dinamarca. Lembrando que ele pediu a soma, né, do vértice, só que esse vértice aqui é o vértice total de toda a figura, por isso que eu somei o vértice de cima com o vértice mais o vértice de baixo. As faces serão as faces totais, ou seja, eu somei as faces de cima e as faces de baixo. E as arestas serão as arestas totais, né? Por isso que eu somei as arestas de cima e as arestas de baixo. Ou seja, eu somei tudo que é de cima e tudo que é de baixo. É o que ele pediu, letra D de Dinamarca.